Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Feliz e grata, muito grata de podermos nos encontrar nessa noite pelas zonas da Rede Mundial de Computadores, do nosso centro, para refletirmos sobre a lição evangélica. Nosso estudo dessa noite, pessoal, definido pela casa, está aqui nessa obra incrível, chamada Palavras de Vida Eterna. Veja aí meu livro velhinho, maravilhoso, onde Emmanuel elucida várias passagens do Evangelho de Nosso Senhor. O tema de hoje está aqui na lição 166, que é chamado No Ato de Orar. Nessa lição, Emmanuel, pela psicografia do nosso Chico, do nosso Franciscano Xavier, reflete sobre a passagem de Mateus, que nos traz a fala de Jesus sobre o que oferecemos aos nossos filhos, para que a gente compreenda o que é que o Pai nos concede. A lição se chama No Ato de Orar. E aí, nessa lição, temos por epígrafe a passagem que Jesus pergunta, para os discípulos, para que essa mensagem trazida por eles chegasse até nós, Jesus nada escreveu, seus discípulos escreveram, e os evangelhos refletem as falas de Jesus para nós. Jesus fala para todas a sociedade, de todas as épocas da humanidade. O Evangelho de Nosso Senhor é atemporal, o cerne, a parte da mensagem crística, ou seja, a verdade, que traduz o pensamento divino, ela é atemporal. Serve para todas as épocas da humanidade, em quaisquer esferas que o homem esteja, encarnado ou desencarnado, a mensagem do Cristo não passa. Muito importante termos esse entendimento para trazermos o Evangelho para nós como bússola de renovação, cada passagem, cada versículo, cada capítulo, sendo assim um norte dos nossos passos, das nossas escolhas na vida. Possamos agora, fraternidade, meditar no Evangelho de Jesus. Não mais saber, não mais ter notícia. Ter notícia a gente já teve, por muitas vidas. A gente soube, decorou, sabemos várias passagens. Se alguém pergunta, a gente responde, se eu perguntasse para vocês agora num exercício pequenos trechos do Evangelho, todo mundo saberia de cor, porque ninguém vai dizer que é neófito na lição. Mas, como diz Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então precisamos trazer o Evangelho de Jesus para nós, como bússola renovadora para nossas almas imortais. Esse trecho, Jesus fala então para os discípulos assim, para a gente compreender como o Pai nos atende em nossas rogativas. Não por acaso Emmanuel traz esse epígrafe, porque a lição se chama No Ato de Orar. Jesus fala: acaso ofereceis uma pedra quando um filho vos pede pão? Ou uma serpente quando um filho vos pedisse peixe? Lógico que não, pessoal? E aí ele diz: se até vós que sois imperfeitos agis assim, quanto mais vosso Pai Celestial que vos ama. Para a gente compreender como Deus nos atende em nossas rogativas. E que como as nossas orações, é isso que Emmanuel trata aqui, são sempre escutadas. Que nenhuma oração se perde no vazio, A nossa voz ecoa em nossas rogativas verdadeiras, não aquelas que aprendemos, às vezes, trazendo de um passado atávico, encarnatório, em outras vidas, ou até nessa mesma repetir sem sentimento. Essas os Espíritos nos falam que, às vezes, na condição de chamadas rezas, nem passam do teto da nossa casa, porque é apenas um balbuciar de palavras. Mas a oração verdadeira, aquela que promana do ser psíquico que somos, que emana da nossa intimidade espiritual, essa encontra eco na espiritualidade, Então, toda oração é escutada. A questão é como nossos pedidos são atendidos. E é sobre isso que Emmanuel elucida aqui, Ele nos compara a crianças, porque, na verdade, crianças espirituais é o que somos, Eurípides Bassanufo nos fala isso de maneira tão clara. Ele diz assim, que somos todos meninos espirituais, porque somente agora o Evangelho de Nosso Senhor nos desperta para as claridades da vida espiritual. Nós somos crianças espirituais, despertando para poder falar: enfim, Senhor, eu entendi. 2000 anos passados, Jesus, da sua vida gloriosa, da sua descida magnânima à terra. Enfim, mestre, eu entendi o teu Evangelho.
Eu começo a entender, na verdade, né? Eu principio a entender. Senhor, esse trecho, esse versículo, enfim, mestre, eu entendi. Então, somos crianças espirituais mesmo. Então, nessa condição, Emmanuel traz aqui a lição, dizendo assim, a uma criança não seria dado o governo de uma casa, mesmo que ela em birra pedisse. Entenderam? Há um filho que se transvia, que se confunde, que erra, que se mostra sem responsabilidade, não será dada a decisão dos ditames do lar ou da família, né? Ainda não. É preciso que ele caminhe e tenha maturidade para partilhar das decisões. E assim ele vai progredindo, não se entrega, né? Um veículo que fosse a uma pessoa despreparada, que não foi capacitada para aquilo, mesmo que ela peça, mesmo que num devaneio ela queira, não se entrega. E ele faz essas comparações para a gente, compreendendo a analogia, entendemos que muitas vezes os nossos pedidos para o Pai são disparatados, completamente disparatados, estamos descapacitados para recebermos aquela graça que solicitamos, ou não temos nenhum merecimento para sermos agraciados com o que pedimos, ou estamos despreparados, né, para estarmos no lugar que pedimos, para recebermos o presente que queremos, ou estarmos em tal ou qual condição, não temos nenhum preparo, ou ainda mais nos falam os Espíritos, né? Aquele que aparentemente seria um bem para nós, na verdade, quando olhamos para a nossa caminhada espiritual, porque espíritos é o que somos, seria o mal. Seria profundamente perturbador, atrapalharia a nossa escala de aprendizado que é necessária, porque a natureza não dá saltos, pessoal. Então, é preciso que consigamos dar um passo de cada vez, um passo do tamanho, do alcance, né, das nossas pernas, até das nossas pernas espirituais, e às vezes pedimos algo para o qual não estamos preparados. E aí os espíritos que chancelaram a nossa vinda à matéria, que nos amam, observam isso, que o que estamos pedindo é despropositado. Então, muitas vezes, aparece-nos a priori que a nossa rogativa não está sendo ouvida. Está. Meu irmão, suas preces mais sinceras são ouvidas no espaço limitado. Tenha certeza disso. Agora, como Deus que nos ama, é o que Jesus nos fala na lição, nos atende, de acordo com a nossa necessidade, né? E com aquilo que é o melhor para nós, porque Ele nos ama, né? Então, Deus não permitiria que estivéssemos aí falando só para os encarnados na matéria para nos perdermos. Toda a condição que nos chega adequada, preparada para o nosso avanço, para o nosso aprendizado. Então, às vezes, algo que queríamos ou que sonhamos com a visão obnubilada da matéria, né? Aprendemos lá no Livro dos Espíritos que a matéria densa se compara a um lamaçal. Então, você imagina assim, o tanto que a matéria densa, o corpo físico, a densa, a nossa capacidade de perceber a realidade espiritual. No Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam para Kardec que seria como se a gente se mergulhasse no mangue e tentássemos mexer. Imagina como seria a gente mergulhado até o pescoço no lamaçal? O nosso movimento, os nossos membros ficariam muito limitado, né? Devido ao peso, à densidade da lama. E ele compara o espírito, quando está na matéria, é a mesma coisa. Então, aqui, investidos na matéria, de novo, falando apenas para os encarnados, a nossa percepção espiritual fica muito nublada, fica míope mesmo. E às vezes pedimos coisas, e quando a gente está fora da matéria, a gente olha e fala, não seria um bem, ao contrário, seria um mal. E essas coisas que aparentemente pedimos não nos chegam da forma como pedimos, exatamente por isso, porque o amor de Deus nos alcança, né? E aí, Emmanuel fala também, pra gente pensar, não recebi porque eu não tinha merecimento? Não é isso. Não recebi porque não estava preparado, porque não era o momento, porque não ia ser bom para mim. Pensemos assim, que isso nos ajuda a compreender a misericórdia divina para nós e avançarmos. Emmanuel, inclusive, fala que graças a Deus, que é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé na terra. Porque se fosse só a justiça, criaturas atrasadas que somos, devedoras que somos, que habitamos no homem atrasado, todo mundo na terra atrasado, tenhamos consciência disso. Se fosse só a justiça, pessoal, a gente não ia suportar. Emmanuel fala, graças a Deus, que é a misericórdia que nos mantém de pé. Porque se fosse somente a justiça de Deus, nós não suportaríamos. Entenderam? Então quando pedimos, aguardemos que a resposta virá. Agora, a resposta nem sempre é como meu ego, né? Gostaria que fosse. Mas como eu preciso. Aprendamos a observar as respostas da vida a nós. Porque toda oração é ouvida. E aceitemos com humildade de espírito, que deve ser feita em nossa vida sempre, à vontade do Pai.
Por isso Maria Dolores, na psicografia linda do Chico, fala: Senhor, após estar desencarnada, eu aprendi que quando eu estiver na matéria, não me dê, Senhor, aquilo que eu peço. Porque ela tinha compreendido que a maioria das vezes as coisas que ela pedia não teriam sido favoráveis a ela, ao caminhar dela como espírito. Depois da matéria, ela viu isso. E é assim mesmo que acontece, tá bom? Uma coisa que nos ajuda nos nossos cenários, pessoal, e até nas nossas petições para Deus, é nos enxergarmos, não nos esquecermos disso, que somos espíritos. Espíritos é o que somos. Entenderam? E aí, quando a gente olha determinada situação, determinado conflito, determinado incógnita que está na nossa vida, olhe para essa situação específica com o olhar do espírito. Que importa isso daqui a 100 anos, quando eu estiver fora da matéria? Isso realmente importa? Isso realmente é um problema? Isso realmente é um motivo de dor? Né? Sem menosprezar as dores que nos alcançam, porque são aguilhões que nos levam adiante. Mas olhando para situações assim. E naquilo que realmente é desconfortável para nós, pensamos a Deus que nos ajude a atravessar, a minimizar, a resolver. Mas que seja feito sempre a vontade dele para nós. Porque a vontade do Pai certamente é a melhor vontade, né? Imagina assim, nós aqui, criaturas atrasadas, na base de uma colina. Os nossos amigos espirituais, aqueles espíritos superiores que chancelaram a nossa vida, que por muito nos amaram e pediram por nós, mais uma vez, uma vida na matéria, estão acima de nós. Imagine uma colina, né? Para a gente ter uma visão pedagógica da situação. Então, esses espíritos que nos amam, que são superiores, estão acima da colina. Espírito superior, né? Um anjo da guarda sempre é acima da gente, sempre. Então, imagina que ele está olhando para a situação acima. Então, se a gente está abaixo, ele está conseguindo ver o cenário em volta e a gente não. A gente está imerso no cenário. Ainda mais na matéria, né? Que ficamos obnubilados na nossa capacidade de discernimento espiritual. Então, eles estão vendo o que está vindo, o que está chegando, o que foi, aquilo que a gente não percebeu ainda. Então, confiemos. Orar também é uma declaração de vida, uma profissão de fé, né? Colocarmos como aqueles que pedem, mas também lembram de agradecer. Não podemos esquecer, tá, pessoal? No ato de orar, que a oração cumpre 3 funções primordiais na nossa vida. Uma é pedir, porque somos eternos pedintes mesmo, porque somos carentes e necessitados de tantas coisas na Terra, né? De recursos materiais, de recursos emocionais, de recursos físicos, de recursos espirituais, então pedimos mesmo. E podemos pedir, pessoal? Podemos, tá bom? Mas não vamos esquecer da outra função, que é primordial e valorosíssima na oração, que é agradecer, tá bom? Aquele que não agradece, pessoal, não pode pedir, não é digno de pedir. Então lembre-se de agradecer sempre pelas mais minúsculas dádivas que nos alcançam, e que são muitas, e que são diárias, e que são cotidianas, e que nos chegam das mais diversas formas, né? Agradeça por esse pedido que você fez aí em oração e que foi realizado, da forma como ele foi realizado. Às vezes não foi como pedimos, mas foi como foi possível que fosse, tá bom? Às vezes a gente pede a realização de algo, pessoal, e às vezes aquilo vem de uma outra forma. Passa o tempo, né? Viram-se os anos e o relógio aqui na matéria corre muito rápido, né? Daqui a pouco são 100 anos, como diz o poeta. Daqui a pouco passou-se um século de uma encarnação, não dá mais tempo de recomeçar essa, né? Temos que voltar para o mundo dos espíritos e retomar outra indumentária carnal. Então, passam-se as décadas e a gente olha e percebe, curioso, né? Leva-se muito tempo para ser jovem, também diz o poeta. Percebemos com mais maturidade que naquele momento aquilo foi melhor. Foi melhor ter acontecido daquela forma, que foi bom ter acontecido daquela forma, embora tivesse sido difícil pra gente, né? Embora até tivesse, às vezes, originado lágrimas. Foi melhor que tivesse acontecido daquela forma, porque a gente cresceu, porque a gente aprendeu, porque a gente ficou maior. Basta a gente olhar para a nossa própria história. Olhe para você nesse momento. Pare e faça uma digressão mental. Quantos desafios você já atravessou nessa vida? E o quanto você ficou maior agora? Grande, né? Muito importante que a gente aprenda, inclusive com os erros. Não é o erro que ensina, é a experiência de analisar o erro, né? De decidir não errar daquela forma mais. E de retirar a lição para seguir em frente. Então, assim, sejamos gratos por tudo que a vida nos traz, né? A oração, sabe, pessoal, também tem uma outra função que é primordial para a gente aqui na Terra, que é louvar. O que é louvar, pessoal? Louvar é simplesmente sentir e agradecer, porque Deus nos olha, porque Deus está em tudo, que podemos, se atendermos ao convite do Mestre, de termos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, perceber que o Pai está em tudo na nossa vida. Que tudo que acontece na nossa vida, porque o acaso não preside nada, né? Porque até
os fios dos cabelos da nossa cabeça, como diz no Eclesiastes, estão contados, porque em tudo que acontece na nossa vida, há Deus ali, né? Permitindo, os emissários divinais fazendo confluências para que aconteça, né? Estamos imersos na vontade de Deus, ou como dizem os hindus, no hálito divino. Então, louvar significa reconhecer isso, né? Que somos criaturas absolutamente amadas pelo Pai que nos criou, como diz João, por amor, que Deus é amor, né? E a gente reconhece isso vindo da nossa alma, isso nos emociona. A oração também tem essa função, tá bom? Quando orarmos, então, estejamos abertos para receber. Sabe, pessoal, receber também é um aprendizado, porque muitas vezes a gente não se acha digno de receber algo, entenderam? E é um exercício, aprender a receber. Isso foi o que Jesus ensinou pra gente de maneira bonita, o doar e o receber, que é uma troca na terra, por exemplo, naquele episódio magistral do Lava-Pés. As vésperas ali do Gólgota, né, da prisão e da crucificação infame de Jesus, o que ele faz? Quando ele observa os discípulos ali naquele jantar discutindo como que eles fariam a divulgação cristã naquele primeiro momento, pareciam uma gravaria infantil, parecendo que tudo seria uma alegria. Naquele momento eles não tinham noção de todos os desafios que viriam. Mas quando os desafios advêm, se levantam gigantes, né? Gigantes espirituais. Mas um fala, né? Mateus fala que ele ia escrever todos os evangelhos. Pedro fala que ia pregar em Cesareia de Filipe. Aprendemos isso com o mentor de nossa casa, com o Bert Campos, lá em Boa Nova, na obra. E Filipe fala que iria para Atenas. Cada um conta como faria. Jesus em silêncio. Pega um balde, está no evangelho, um linho branco, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Começando por Pedro, que aparentemente não aceita. E aí, quando ele não queria aceitar isso, não, como assim, o mestre lavar meus pés? Jesus fala que ele precisava tomar parte naquilo com ele, e que ele aceitasse. E Pedro, então, sem saber o que dizer, fala, Senhor, então lava também meus cabelos. Aprendendo a receber também. Então, quando orar, abre-se para receber o que é possível receber. Porque a misericórdia divina é infinda sobre nós e se derrama sobre nós. Abra-se para receber, mas também esteja pronto para doar, né? Daquilo que chega para você, recebemos, agradecemos e passamos adiante os nossos recursos morais, o nosso afeto, os recursos materiais, os nossos recursos espirituais. Sabemos colocar, né? À disposição também como despenseiros na terra. Então, no nosso ato de orar, saibamos receber, né? Sabemos agradecer, ser gratos, mantenha a gratidão, né, do seu coração. A gratidão permanente no coração nos permite percebermos todo o tempo como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo para conosco, né? Jesus nos lembra isso naquele episódio, quando o jovem fala para ele, bom mestre, Jesus pergunta com a humildade do mestre, por que me chamas bom? Seu pai é bom. Para nos lembrar da bondade eterna, infinita de Deus para conosco. Né? Peça, agradeça, reconheça Deus o tempo todo. Nosso ato de orar, pessoal, ajuda-nos muito lembrarmos da oração de Francisco de Assis. Francisco de Assis, muito famoso pela oração da paz, né? Não, tem uma oração, ele é completamente conhecido, mas ele tem uma oração muito famosa, que é a oração da paz, né? Quando ele fala, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Mas eu quero, nesse momento, rememorar uma outra oração que também é atribuída a ele, que eu considero igualmente bela, que diz respeito ao ato de orar, né? Ele diz assim, nessa oração, Senhor, todos os dias, pela manhã, dá-me, Senhor, coragem para ir adiante nas lutas que só Tu sabes, Senhor, que eu tenho que vivenciar naquele combate que é o bom combate, que me pertence. Coloca-me, Senhor, de pé, apesar de mim mesmo, das minhas descapacidades, para caminhar, Senhor, na direção dos desafios, das intempéries, das dificuldades que eu preciso atravessar, que ninguém fará por mim. Ninguém removerá as pedras do meu caminho se eu permanecer inerte diante delas. Dá-me, Senhor, força, coragem, para caminhar na direção de abrir os caminhos do crescimento espiritual que me pertence. Ele diz assim também. Então dá-me, Senhor, coragem para fazer. Mas, Senhor, há momentos na vida em que eu não posso fazer nada. Não tem, pessoal, momentos? Aí uma pausa na oração. Momentos, lutas assim que a gente olha e fala, diante da situação, não há o que fazer, né? Por isso eu já preciso dizer, Senhor,
há momentos em que não posso fazer nada. Em que percebo claramente, Senhor, que aquela seara de trabalho não me pertence ou ainda não me pertence. Que eu não consigo alcançar aquela gleba, ou porque estou capacitado, ou porque não é da tua vontade, Senhor, ou porque nada farei, ou porque não agregarei. Então, Senhor, ajuda-me nesse momento a ter paciência, a calar-me, a quedar-me em silêncio, no silêncio operoso da fé, esperando o momento adequado. Então, Senhor, dá-me coragem, veja que linda fraternidade, dá-me coragem para ir, mestre, fazer o que eu preciso fazer. Senhor, me dá-me paciência, resignação e resiliência para entender quando eu não devo fazer. Mas, Senhor, acima de tudo, dá-me sabedoria. Mestre, vejo que a oração que pede, com vontade de transformar, pessoal. Não só pedir com as mãos estendidas esperando que o maná caia do deserto. Para nós, que o maná que cai, na verdade, são as oportunidades. Tá bom, pessoal? Se eu quero paciência, peça esse maná. Não pronto, que seria uma ilusão humana, né? Esperar. Mas a oportunidade de exercer. Tá bom? Então ele fala, Senhor, dá-me coragem para fazer. Dá-me também, Senhor, resignação e paciência para o não fazer. Quando o mais adequado for não fazer, não falar, né? Isso é especialmente importante para a Trindade nesse mundo conectado em que parece-nos a todo instante alguém tem que falar alguma coisa, tem que responder alguma coisa, tem que escrever alguma coisa. Calma, para, silencia. Como diz André Luiz, usa as amarras da boca, porque seremos sempre senhores daquilo que a gente não disser. Muitas vezes a gente não sabe e a gente não tem a obrigação de saber tudo, então nem sempre teremos que falar, tá bom? Muitas vezes, como diz Francisco de Assis, o melhor será o não fazer. Então, Senhor, dá-me coragem para ir, fazer, lutar, construir. Dá-me, Senhor, muitas vezes também resignação para não ir, não fazer, não tentar modificar o que está posto. Por hora, não. Mas, acima de tudo, Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma situação da outra. Faz-me sábio, Senhor, para saber distinguir quando devo ir de quando não devo ir. Vejam que lindo, né? Que esse grandíssimo emissário de Nosso Senhor nos ensina no ato de orar, né? Orar sabendo que o que mais devemos pedir em nossas orações é o fortalecimento espiritual, é a coragem de ir, é a resiliência para não ir e a sabedoria para distinguir na terra os cenários. Viu, pessoal? Peçamos cada vez mais para Deus os atributos espirituais dos quais somos descapacitados, né? E as situações virão para que exercitemos isso. Peçamos a Deus coragem, força e fé, sabendo que esses atributos que se tornam patrimônios do Espírito não vão chegar prontos para nós, mas eles virão na forma de situações pequeninas que sejam, mas que nos preparam para desafios cada vez maiores, né? Observando-nos, porque não é possível a gente fazer uma caminhada evolutiva se a gente não se observar. Então, tocando-nos, perceberemos quais são as fraturas morais que ainda temos. Se eu ainda careço de paciência, peço a Deus que me dê paciência. E certamente virão situações em que a minha paciência será testada, em que eu poderei exercer a paciência em situações perfeitamente administráveis. Porque Deus não dá fardos no Evangelho, que o homem não suporte. E assim, ao sermos fiéis no pouco, ainda mais nos será concedido. Essa é a passagem linda do Evangelho de Jesus, que diz, né? Aquele que muito tem, ainda mais se lhes dará. Jesus está falando, pessoal, de trabalho, de situações espirituais, tá? Nunca vamos nos deixar levar por aqueles que falseiam o Evangelho de Nosso Senhor. Em vidas que se foram, já estivemos nesse lugar, onde não nos compete mais estar, falseando o Evangelho de Jesus. Jesus não fala de coisas materiais. Porque há pessoas na Terra, abrindo um parênteses aqui, que falam assim, quando Jesus fala aquele que muito tem, ainda mais se lhes dará, ele está falando de coisas materiais. Não é, tá? Há umas propaladas teorias da prosperidade aí, dizendo isso. Jesus está falando disso. Não é. O mestre fala de valores do Espírito, pois o reino do Pai está dentro de nós. Ele fala que o reino dele não é deste mundo. Então, Jesus está nos falando de valores do Espírito, tá? Então, aquele que tem ainda mais se dará, aquele que tem sido digno na seara de trabalho, ainda novas glebas de trabalho, mais ampliadas, mais dignas, vão sendo concedidas. E os valores vão sendo cada vez mais dilatados nas oportunidades que nos chegam de trabalho. Então, peçamos a Deus que nos assista no crescimento dos nossos valores espirituais, que estaremos cada vez mais capacitados
para lidarmos com os cenários terrenos, estejamos nós na matéria ou fora dela. Porque o cenário terreno é tangível e intangível, né? A Terra tem as esferas materiais e as esferas imateriais, como sabemos, né? Queria encaminhar aqui para os nossos 5 minutos finais, pessoal, contando uma historinha sobre fé, que diz respeito à postura que teremos também quando fizermos as nossas rogativas, né? Acreditando que o melhor sempre virá. Essa é uma história que é contada pela revista Reader's Digest, Seleções, e que é uma lenda, mas nos fala bem sobre a nossa postura diante do ato de orar, né? Diz respeito a uma menininha que era bastante inteligente, pequena ainda, por volta dos seus 3 anos. E um dia ela pergunta ao pai o que era fé. Pede a definição do vocábulo fé. O pai, a priori, não consegue responder, não consegue passar para ela uma definição da palavra, né? Porque fé é algo que vai crescendo em nós, a partir da vivência, né? A gente vai rompendo em fé, vai acreditando, elaborando na fé operante que os Espíritos nos ensinam, e a fé vai ficando robusta em nós. Então é muito difícil definir a palavra, né? Mas ele pede a ela alguns dias, pensa. Isso era um pai que evangelizava. Pessoal, no conceito de Francisco de Assis de evangelização permanente, tá? Para a gente não esquecer. Francisco de Assis dizia assim pra gente, evangelize sempre. Você que conhece já o Evangelho de Nosso Senhor. E aí quando fala assim, às vezes a gente pensa na evangelização formal, né? Nas escolas. E aí ele explica. A evangelização nas escolas dominicais, nas salinhas de evangelização são importantes. Mas essa não é a evangelização em toto, em completude. A evangelização em completude, Francisco de Assis nos explica que é assim. Evangelize sempre. Sempre. Se precisar, quando precisar, use as palavras. Ou seja, às vezes a gente falará. Sempre a gente vai fazer o esforço da vivência. Nós exemplificaremos, tá bom? É assim que os espíritos falam para Kardec, eles sabem quem é o verdadeiro espírita. Para aquele que faz o esforço, né? Então, a gente não tem condições de apresentar para os espíritos a obra acabada, mas a gente já tem condições, né, espíritas, de fazer o esforço. Esforço nós temos, né? Isso era um pai que fazia evangelização sempre. E às vezes usava as palavras. Nesse momento, a filhinha pedia palavras, né? Que ela pedia definição de fé. Então, ele pensou bem e teve uma ideia. Uma ideia que eu considero brilhante. Eles moravam numa casa que tinha um porão. Porão é aquele espaço da casa que fica embaixo, né? Em algumas casas tem. Mas no interior, né? Nas cidades hoje é menos comum. E aí, no porão da casa, não tinha luz. O que ele fez? Ele desceu até o porão, tinha uma escada do térreo até o porão. E aí ele ficou na base da escada, olhando para o térreo. A portinha lá em cima aberta, né? Do porão. E aí ele chamou a filha. E a filhinha veio até a porta, escutando a voz dele. Ficou paradinha, olhando para baixo. Só que ela não enxergava nada lá, porque o porão não tinha luz. Embora ele a visse, porque ele estava na base da escada, olhando para cima, e lá em cima no térreo tinha luz solar. Então ele conseguia vê-la, né? Ela que não conseguia ver lá embaixo no escuro. E nesse momento ele fala para ela, pula. Pula, filha. Pula. É uma pausa para a gente refletir, né? É a voz do seu pai que está te chamando. Tá escuro. Você pula. A menininha pensa, reconhece o pai e atende ao chamado. Abre os braços e pula. A distância não era tão grande assim. Ele a segura no ar, pois que ele havia. Sustenta no ar e fala, ter fé é exatamente isso. Haverá muitos momentos na vida que estarão escuros na sua vida. Complicados e confusos. Nesse momento, guarde a certeza no seu coração que Deus te carregará no colo. É assim mesmo, tá, pessoal? Para a gente encerrar as nossas reflexões hoje sobre a lição 66, aqui de Palavras de Vida Eterna. Depois vocês leem, que o nosso tempo é relativamente curto. Não vai dar para a gente ler, não. Reflitam nisso, tá? Quando orarmos, por mais confuso esteja o cenário, por mais difícil esteja a situação, lembre-se que você é uma pessoa muito amada por Deus. Você foi criado por Deus por amor, com amor. Então você está sempre no colo de Deus. Sinta-se abraçado por Deus e acredite. Mantenha um olhar otimista, embora às vezes o cenário seja tenso, duro ou difícil. Mantenha a certeza no seu coração que Deus te carrega no colo. Tá bom? Você será sempre amado, protegido, acolhido e aceito por aquele que te criou, que é o seu Pai, que Jesus nos ensinou a chamar, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba, Paizinho.
É assim que ele fala na oração do Pai Nosso. Quando ele fala Pai Nosso, ele quer dizer que o Pai é meu, é seu e é dele também. Sinta-se sempre amado por esse Deus que, acima de todos os atributos que possamos dar a Ele, que aprendemos com os Espíritos, né? Onipotência, onisciência, causa primária, acima de tudo isso, Ele é o nosso Pai. Essa palavra que Jesus nos deu para entendermos Deus define-nos na nossa esfera emotiva, emocional e afetiva. Deus é meu Pai e é seu Pai. Que Ele nos guarde, nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada, amigos.